Judas 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Porque Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Imagine um mistério tão profundo que até hoje intriga os estudiosos da Bíblia. Uma história que envolve não apenas os homens, mas também seres celestiais em uma batalha épica pelo corpo de um dos maiores líderes da história, Moisés. Há muito tempo, em uma terra de areias douradas e céus estrelados, viveu um homem chamado Moisés. Sua história é entrelaçada com milagres, profecias e uma batalha épica que transcendeu os limites do mundo terreno pelo seu corpo após sua morte. Moisés nasceu em tempos turbulentos. O faraó do Egito havia ordenado a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino, temendo que eles se tornassem uma ameaça. Mas a mãe de Moisés, desesperada para salvar seu filho, o colocou em um cesto de junco e o lançou no rio Nilo. E assim Moisés flutuou pelas águas, guiado por uma mão invisível. Foi a filha do faraó que encontrou o bebê Moisés. Ela o adotou como seu próprio filho, inconsciente de que estava criando o futuro líder dos hebreus. Moisés cresceu nos palácios, cercado de riquezas e luxo. Mas seu coração sempre ansiava por algo mais e ao longo de sua vida assim foi feito. Após a morte de Moisés, o povo de Israel ficou em luto profundo. Suas lágrimas regaram a terra árida e o deserto ecoou com seus lamentos. Moisés havia sido mais do que um líder que conduziu os filhos de Israel para longe da escravidão do Egito rumo à promessa da terra prometida. Ele era um guia, um profeta e um amigo. Seu legado estava entrelaçado com os próprios alicerces da nação. Quando Moisés morreu, não foi apenas o povo de Israel que lamentou a sua partida. O próprio céu estremeceu com a magnitude deste evento, como veremos a seguir. Mas o que aconteceu depois que o último suspiro de Moisés se dissipou no ar é tão intrigante quanto as águas do Mar Vermelho se dividindo diante do seu cajado. A história diz que Moisés foi enterrado por ninguém menos que o próprio Deus, em um gesto que ressoa com a magnitude de sua missão. A Bíblia nos dá apenas um vislumbre, mas a tradição oral e os textos apócrifos pintam um quadro mais vívido. Nas areias antigas do deserto, onde o vento sussurra segredos e as estrelas testemunham a eternidade, repousa um enigma que transcende os séculos. Moisés, o servo do Senhor, encontrou seu descanso final em uma sepultura misteriosa, oculta dos olhos humanos. Mas por quê? De acordo com o livro sagrado de Deuteronômio 34, versículo 6, Deus mesmo conduziu Moisés à sua última morada. O vale em frente a Bet-peor, na terra de Moabe, tornou-se o santuário silencioso para o corpo do grande líder. Ninguém soube exatamente onde estava localizada sua sepultura, e esse mistério persiste até os dias de hoje. Mas por que esse véu de mistério envolveu o túmulo de Moisés? A resposta reside em uma batalha cósmica, uma disputa que transcendeu o plano terreno. Satanás, o adversário enganador, estava interessado no corpo de Moisés. Ele vislumbrou uma oportunidade de desviar o povo de Deus para a idolatria, transformando o túmulo do profeta em um local de culto proibido. Ele sabia que o corpo de Moisés, um servo fiel de Deus, tinha um significado especial para o povo de Deus. Se ele pudesse corromper esse local sagrado, poderia desviar a devoção do povo para longe do Deus verdadeiro e direcioná-la para si mesmo. Ele pretendia usar o corpo de Moisés como um objeto de adoração idólatra, distorcendo a fé do povo e levando-os ao pecado. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e amor pela humanidade, não permitiria que tal profanação ocorresse. Ele enviou o arcanjo Miguel, um dos seus mais poderosos guerreiros celestiais, para proteger o corpo de Moisés.
Arcanjo Miguel, o guerreiro divino, ergue sua espada de luz flamejante contra as hordas das trevas, defendendo com fervor o corpo de Moisés contra as garras do inimigo. É uma cena digna das mais grandiosas epopeias, uma batalha que ressoa com o poder e a glória do divino. A batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás foi intensa. Não foi uma batalha física, mas uma batalha espiritual, travada nos reinos celestiais. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, não se deixou levar pelas provocações de Satanás. Ele sabia que a verdadeira batalha era contra os poderes espirituais das trevas e não contra carne e sangue. O que é tão fascinante nessa história é que mesmo o arcanjo Miguel, sendo um dos mais poderosos seres celestiais, não ousou condenar Satanás. Ele simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Isso nos lembra que até mesmo os maiores guerreiros espirituais reconhecem a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Mas afinal, por que Miguel e Satanás estavam disputando pelo corpo de Moisés? Nenhuma razão específica é dada na Bíblia, mas várias teorias foram sugeridas, sendo a mais provável a que já mencionamos antes. As pessoas têm uma propensão a adorar as coisas criadas em vez de nosso Criador. Romanos 1, verso 25, diz que as pessoas trocam a verdade sobre Deus por uma mentira e adoram e servem a criatura em vez do Criador. Assim, a saga de Moisés continua a ecoar através das eras, uma lembrança poderosa do poder do divino sobre as forças do mal. Enquanto a noite se estende sobre a terra, a esperança permanece viva, pois a batalha pelo corpo de Moisés é também uma batalha pela alma da humanidade. Uma batalha que, com a graça de Deus, está destinada a ser vencida. Pois mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nas profundezas do desespero, a luz da verdadeira fé brilha como uma estrela guia, iluminando o caminho para aqueles que buscam a redenção e a salvação.